Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like e me seguir também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Mais uma vez retornando neste domingo, um outro abraço, para todos os papais, um outro feliz Dia dos Pais, mas tivemos que retornar porque temos notícias e novidades muito interessantes. Primeiramente, todo mundo acompanhou a situação triste, da lesão do Arboleda ainda contra o Atlético Paranaense. No jogo de ontem, já entrou o Sabino até fez gol, ajudou o São Paulo na vitória contra a equipe do Vitória, mas a dor de cabeça essa dor de cabeça ela não pode ser só por um jogo, A gente tem uma temporada todinha pela frente, o Arboleda ainda por tempo indeterminado fora, uma lesão que pode tirar ele de 2 ou até 6 semanas. O São Paulo foi para o mercado e identificou o nome do Rafael Tolói, que tem 34 anos de idade e está livre no mercado. Ele já conhece o tricolor, já foi campeão lá em 2012, jogou com o próprio Lucas Moura, naquele time que tinha o próprio Rogério Ceni, e o Tolói está voltando, rapaziada. É isso mesmo, o jogador que foi capitão e passou as últimas 10 temporadas na equipe da Atalanta, lá do futebol italiano. Ele jogou tão bem por lá, ganhou tanta moral que ele foi convocado para a seleção italiana, chegou a ser titular em muitas convocações e foi inclusive campeão da Eurocopa. O Tolói está retornando ao futebol brasileiro, o São Paulo buscando aí alternativas para a lesão do Arboleda, buscando jogadores no mercado, encontrou no Tolói uma facilidade, vamos dizer assim, um jogador que já conhece o clube, um jogador que já tem uma identidade com a torcida, foi campeão de Sul-Americana em 2012 e um jogador que estava livre no mercado. Portanto, o Tolói encaminhado para ser o novo reforço do São Paulo. O jogador já é esperado, inclusive, para esta próxima semana. Vocês lembram que eu tinha dito? Tem bomba para a semana que vem, tem grande novidade? Rafael Tolói chegando. Quem acompanha o nosso canal está sempre 100% antenado. Tá bom, galera? Hoje a negociação se encaminhou demais para o negócio acontecer e ser anunciado aí nesta próxima semana. Os clubes estão se movimentando, A gente viu o Botafogo aí fechando com o goleiro Neto, o Corinthians fechou com o atacante Vitinho, o Galo fechou com o Reinier. A gente tá vendo os clubes se movimentando, o São Paulo não podia ficar para trás, principalmente com a lesão do Arboleda. Por quê? O Crespo joga com 3 zagueiros, e aí você vai com os 3 zagueiros somente para os próximos jogos. Se acontecer algum de machucar, de ser suspenso, vai fazer o quê? Vai jogar improvisado? Vai ter que trazer alguém correndo da base? Então, São Paulo teve que solucionar isso aí o quanto antes e foi atrás do Tolói. As conversas foram totalmente positivas. O jogador teve um período aí de descanso, depois de encerrar o contrato com a equipe da Atalanta lá em junho, Então passou o mês de julho, já estamos aí quase na metade de agosto. Tolói agora se acertando aqueles últimos detalhes para ser novamente jogador do São Paulo Futebol Clube. Boa notícia, Eu gostei, interessante. Muita gente falando alemão, toda vez que acontece uma situação tem os comentários, alemão, mas o São Paulo é asilo, não sei o que. É um jogador com 34 anos, é um jogador com uma experiência, com uma bagagem. Ele já não é um de 20 anos, não é um jogador de 20 anos, mas é um jogador que para mim pode agregar mais do que o Sabino, por exemplo. Eu acho que o Tolói é mais jogador e muito mais do que o Sabino. Sei que tem toda essa parte aí de condicionamento físico e tudo mais, mas eu acho que é um jogador que pode agregar bastante no nosso elenco. Vai ser titular? Vai jogar o que sempre jogou na carreira? Não sei, isso aí só dentro de campo que pode responder e pode resolver. Deixa aí nos comentários o que você acha aí, sobre essa chegada, mais uma para a equipe do São Paulo. E vale lembrar que o Tolói não pode jogar as oitavas de final da Libertadores, tá bom? Que esse é o próximo assunto que a gente vai falar agora, tá bom? Porque o São Paulo já viajou rumo a Medellín, exatamente. Na próxima terça-feira teremos aquele confronto que todo mundo tá esperando pela Libertadores, pelas oitavas de final no jogo de ida, São Paulo e Atlético Nacional, um jogo totalmente equilibrado. São Paulo vem de um momento bom, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Nós viemos aí de 5 vitórias no Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória também no jogo de ida da Copa do Brasil. Acabou que o jogo de volta teve toda aquela turbulência, vamos dizer assim, a expulsão logo no começo, que com certeza influenciou bastante no resultado final. O São Paulo é muito mais time que o Atlético Paranaense, e muito, Mas acabou que aquela expulsão não deixou o São Paulo jogar.
Tomamos o gol ali, o jogo foi pros pênaltis e nos pênaltis aconteceu o que todo mundo viu. Mas agora é bola pra frente, agora é Libertadores, meu amigo. Agora a conversa é outra. Agora é time de fora. Os caras também têm o mesmo sonho que a gente. São Paulo tentando conquistar esse título que a gente não conquista desde 2005. O Atlético Nacional é um time que também tá com muita tradição nas últimas temporadas. Então não é jogo fácil e não vai ter jogo fácil, tá bom? Então já na terça-feira, São Paulo entra em campo e a viagem já está acontecendo, né? Neste momento os jogadores estão indo rumo a Medellín, onde na terça-feira tem esse grande jogo. Então só para vocês entenderem, o prazo de inscrição para as oitavas de final, ele já se encerrou e o São Paulo utilizou as trocas que tinha. Então esse prazo será aberto novamente para as quartas de final. Então se chegar mais algum jogador, se tiver mais alguma outra saída ou tudo mais, entra, né, um novo prazo, mas apenas para as quartas, né? Então, como o jogo tem terça-feira agora e terça-feira que vem, não dá tempo para chegada aí. Pode chegar, vai chegar, mas não para Libertadores, né? Para o Campeonato Brasileiro, para as próximas rodadas, tem que ver parte física, tem tudo isso aí envolvido, tá bom, galera? Mas hoje tá muito bem encaminhado a contratação do Tolói. Outra novidade que para mim essa não é tão boa assim, é a saída, né, a venda do Lucas Ferreira para a equipe do Shakhtar, né? O Shakhtar chegou a aumentar a proposta começou em 8 milhões de euros, foi para 10 e chegou a 12 milhões de euros. Então, Lucas Ferreira sendo negociado rumo ao futebol ucraniano. Eu acho que São Paulo poderia ter segurado mais ou ter vendido melhor. Acho que São Paulo poderia, já que vai vender, ter ganho um pouquinho mais. Mas agora já não adianta também, né, rapaziada? O jogador não tinha tantas oportunidades com o Crespo, né? Com o Zubeldia ele chegou a ser titular, né? Foram 23 partidas nesta temporada depois de ser campeão da Copinha. Tava com muita moral, tava voando. E aí chegou o Crespo, a situação mudou um pouquinho. Teve a lesão também, né? Que pode ser que isso influenciou bastante. O retorno do Lucas Moura pode também ter influenciado, né? Porque são jogadores com características ali de velocidade, né? Então o Lucas já não tava jogando, o Ferreira já não tava jogando, e aí voltou o Lucas Moura, né? Então acabou ficando um pouquinho mais difícil ali. E a diretoria já tinha falado, a gente tem que vender, não tem como. A gente tem que vender, não é que a gente pode vender, não. A gente tem que vender para fechar o caixa de uma maneira positiva. E acabou sobrando pro Lucas Moura, tinha sobrado pro Lucas Ferreira, desculpa, tinha sobrado pro Alves. E é isso, futebol é isso aí, jogadores vêm e vão, então sai Lucas Ferreira, vem Tolói, daqui a pouco sai outro, vem outro, e é isso aí que vai acontecendo no São Paulo Futebol Clube, né? Muitas movimentações, muita coisa, né, acontecendo nesses últimos dias. Então saiu o Lucas Ferreira, saiu o Jandrei, que também já tá lá no Rio Grande do Sul com o Juventude, né? O Juventude joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Existe, né, uma possibilidade do jogador estar à disposição. Então, futebol muda muito rápido. A gente sabe como é que é, né? São Paulo tava tudo bem, ganhando jogos seguidos, aí foi eliminado, deu uma quebrada, mas já voltamos no Brasileiro com vitória. Agora é a hora da Libertadores. Libertadores é a hora da verdade, rapaziada. Não tem para onde correr. Então, esse é o São Paulo Futebol Clube que vai se encaixando e se moldando ao decorrer da temporada. Por quê? Pra mim, eu sempre falei, né? Quando tava ali com o Zubeldia até, a dupla de volante titular é Pablo Maia e Alisson. Pra mim, mano, não tinha nem discussão tinha. Agora chegou o Hernan Crespo, a dupla que ele coloca é Marcos Antônio e Bobadilla. Então os dois que pra mim eram titulares estão no banco. O Alisson tá jogando porque o Oscar tá machucado, porque o Oscar era o titular do Hernan Crespo. Inclusive, quando o Crespo teve a oportunidade, ele colocou esse meio de campo e o Alisson e o Pablo Maia foram pro banco. Aí, tendo, né, que encaixar ali o meio de campo, ele conseguiu colocar o Alisson, né? Mas, então a gente sabe que muda muito. A gente sabe, a gente acompanha que muda muito, mas a gente vem também ganhando, por exemplo, peças, né? Na lateral direita no último jogo, quem jogou os 90 minutos foi o Mike. Cedric, que era o titular absoluto, dono da posição, agora tem uma concorrência ali, né? Um moleque da base, identificado, campeão nas categorias pela equipe do São Paulo, então vai aproveitar com unhas e dentes as oportunidades, né? Eu acho que o São Paulo agora vai ter que olhar também com muito carinho pro Henrique e pro Luca, né? Que são dois garotos também da base com características de velocidade, já que vendeu o Ferreira. Eu sou contra a negociação do Henrique com o PSV, porque já vendemos o Ferreira. Vamos supor que aconteça alguma coisa, o Lucas Moura tem um problema de novo, o Tapia não jogue, o Ferreirinha, né, também não jogue, e aí ia ter que, obviamente, apelar para o Lucas Ferreira. Mas como ele está sendo negociado, vai ter que ser o Henrique e vai ter que ser o Luca. Os moleques vão ter que ficar à disposição. Inclusive, o Henrique viajou, tá bom? Para a Colômbia, o Henrique tá na delegação, tá relacionado para a partida. Eu acho que tem que dar uma olhada para esse moleque com mais carinho, né? Porque fica nesse papo aí de querer negociar, de ter que ter dinheiro e não aproveita as oportunidades. O William Gomes está voando no Porto, o Moreira tá voando no Porto, agora o Lucas Ferreira saindo. Eu acho que o Henrique tem que ficar.
essa proposta aí do PSV para mim foi muito baixa e o São Paulo tá considerando negociar o jogador. O Lucas Ferreira já saiu, a gente já nem vai falar mais dele como jogador de São Paulo, mas o Henrique a gente tem que olhar com muito carinho, porque o moleque apenas 18 anos e joga demais, tá bom, rapaziada? Então, o vídeo aí, ó, cercado de novidades para vocês no Dia dos Pais, então não custa nada você dar uma moral pra gente, deixando o like, deixando os comentários sobre os assuntos, fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, volto amanhã com muitas novidades, valeu!